Olá, meu nome é Clara e, durante muito tempo, minha vida parecia ser exatamente como eu sempre sonhei. Tudo estava em seu lugar: casamento feliz, carreira estável e um futuro que parecia promissor. Mas então, tudo mudou em um único momento. Meu marido, Daniel, me olhou nos olhos e disse algo que eu jamais imaginei ouvir. Ele tinha sentimentos por ninguém menos que a minha própria irmã, Sofia. E para piorar a situação, ele pediu um mês para viver com ela e tentar entender o que sentia, como se eu fosse ficar esperando de braços abertos. Só que o que ele não sabia era que, no segundo em que ele cruzou aquela porta, eu já tinha começado a arquitetar o plano que viraria a vida dele de cabeça para baixo. E essa história, pessoal, está cheia de reviravoltas que vocês nem imaginam. Se você já viveu algo parecido ou simplesmente adora uma boa história de justiça e superação, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder o resto dessa história. Eu sou Clara, tenho 31 anos, e até aquele dia, eu acreditava que minha vida era tranquila e que meu casamento era sólido. Daniel, meu marido, era um cara tranquilo, desenvolvedor de software, sem muitos altos e baixos. Nos conhecemos quando eu tinha 22 anos, ainda me encontrando profissionalmente, e ele, recém-saído da faculdade. Eu sempre fui a parte mais espontânea da relação, aquela que trazia energia e criatividade, enquanto ele tinha os pés no chão, sendo responsável pela estabilidade e organização do nosso lar. A gente se complementava, de um jeito simples, mas que funcionava. A princípio, parecia perfeito. 3 anos depois, casamos em uma cerimônia íntima e logo compramos nossa casa. A rotina foi se estabelecendo de forma bem tranquila. Ele no trabalho, eu cuidando de tudo em casa, e sempre sendo a pessoa que ouvia as histórias dele do dia a dia. Não tínhamos filhos, uma escolha consciente, esperando mais estabilidade antes de tomar essa decisão. Eu realmente acreditava que estávamos em sintonia, que estávamos construindo algo sólido, algo que iria durar. Mas, olhando para trás agora, vejo que talvez tenha ficado acomodada demais. Pequenas rachaduras começaram a surgir, de forma sutil, mas constante. Há 2 anos, minha irmã mais nova, Sofia, veio morar conosco por um tempo. Ela tinha 28 anos, acabara de sair de um relacionamento e precisava de apoio. Sempre fomos muito unidas, então, a presença dela em casa parecia totalmente natural. Nos primeiros dias, eu não percebi nada demais, achei que era só a convivência familiar. Mas, com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento de Daniel e Sofia. Comecei a ouvir conversas sussurradas, risadas que pareciam ser apenas delas, como se eu estivesse excluída. E Sofia, que sempre foi discreta, começou a se arrumar mais quando Daniel estava por perto. Uma vez, cheguei em casa e os encontrei rindo juntos na cozinha. Sofia estava contando algo com animação e Daniel parecia absorver cada palavra dela com uma intensidade que eu não via há tempos. Logo depois, ele começou a ajudar com pequenas tarefas em casa, que se transformavam em longos bate-papos. Comecei a perceber também que Daniel estava cada vez mais grudado no celular. Quando eu entrava no quarto, ele rapidamente bloqueava a tela ou virava o aparelho, como se estivesse tentando esconder algo. Uma noite, percebi que ele estava no Instagram e, ao dar uma olhada rápida, vi o nome de Sofia no topo da tela. Ele passou rapidamente, mas eu vi o suficiente. Só estava checando as postagens de fitness dela. Ele tentou me convencer. As pequenas coisas continuaram a se acumular. Em outra ocasião, eu estava na sala quando ouvi risadas vindas da cozinha. Fui até lá e os encontrei perto da bancada, rindo de algo. Sofia segurava um copo de chá gelado e Daniel gesticulava animadamente enquanto contava uma história. Quando me viram, eles agiram como se nada estivesse fora do comum. Daniel estava apenas me contando sobre algo engraçado que aconteceu no trabalho, disse Sofia mais tarde. Mas aquilo estava começando a ficar estranho demais. Eu não queria parecer paranoica, mas a sensação de que algo estava errado era inevitável. Havia uma nova energia na forma como Daniel falava sobre minha irmã, algo que eu nunca tinha visto antes. Ele começou a mencionar casualmente coisas que Sofia havia dito ou feito, como: Sofia está pensando em adotar um cachorro ou Sofia recomendou esse ótimo shake de proteína. Não era exatamente o que ele estava dizendo, mas sim a forma como ele dizia. E então, havia aqueles olhares furtivos, aqueles pequenos olhares trocados entre ele e Sofia sempre que achavam que eu não estava olhando. Uma vez que você começa a notar, não consegue mais ignorar.
Eu ainda não tinha dito nada a ele. Parte de mim não queria acreditar que havia algo para se preocupar. Afinal, eu confiava em Daniel e achava que o que tínhamos era sólido. Mas, ao mesmo tempo, outra parte de mim, a que não conseguia ignorar os sinais, estava começando a se perguntar o que realmente estava acontecendo. Decidi ficar quieta por enquanto, mas comecei a prestar mais atenção. Se algo estivesse acontecendo, eu precisava ver com meus próprios olhos. Era um sábado de manhã e a casa estava silenciosa. Eu já estava na cozinha quando Daniel apareceu. Algo estava diferente nele. Percebi a energia nervosa, o jeito como ele batia os dedos na mesa e desviava o olhar. Precisamos conversar, ele disse. Aquela frase que gela o sangue de qualquer um em um relacionamento. Meu estômago se apertou, mas eu tentei manter a calma. Tudo bem, eu disse, tentando disfarçar a tensão. E então ele falou. As palavras que viraram meu mundo de cabeça para baixo. Acho que tenho sentimentos por Sofia. Atualização 1. A confusão dele, minha raiva e a expulsão. Por um momento, pensei ter ouvido errado. O quê? Perguntei, me inclinando para ele, tentando entender. Ele mordeu o lábio, parecia genuinamente desconfortável. Não queria que isso acontecesse, ele disse. Apenas aconteceu. Ele continuou, me dizendo que havia passado tempo com Sofia e sentia uma conexão com ela, e agora estava confuso. Confuso. Ele não disse que se sentia culpado ou que fosse um erro. Ele simplesmente estava confuso, como se fosse um dilema que ele precisava resolver. Ele estava me dizendo que não tinha certeza se ainda queria ficar comigo. Era surreal. Respirei fundo, tentando manter minha voz firme, apesar da tempestade de emoções que se passava dentro de mim. Então, o que isso significa? Você está dizendo que acabou para nós? Daniel balançou a cabeça. Não, não necessariamente, ele respondeu. Eu só não sei o que quero agora. Eu te amo, Clara. Eu amo, mas não consigo parar de pensar nela. E preciso descobrir o que esses sentimentos significam. Senti como se o chão tivesse sido puxado de debaixo de mim. Estávamos juntos há anos, construímos uma vida, e agora ele estava me dizendo isso. Então, você quer dar um tempo? Perguntei. Ele hesitou, depois assentiu. Mais ou menos, ele disse. Preciso de tempo para resolver as coisas. Eu estava pensando que talvez eu pudesse passar um mês com Sofia e ver se há algo real lá. Se não der certo, então podemos focar em nós. Pesquei, completamente atordoada pela audácia dele. Você está falando sério? Eu disse, nem mesmo formulando como uma pergunta. Ele assentiu, os olhos implorando. Eu sei que parece loucura, mas não quero jogar fora o que temos sem ter certeza. Eu só não quero viver com arrependimentos. Aquela palavra ficou na minha cabeça como uma farpa. Ele falava sobre arrependimentos, como se fosse o único a arriscar tudo, como se os meus sentimentos fossem apenas detalhes secundários enquanto ele tentava resolver sua própria vida. Fiquei ali, olhando para ele, com uma mistura de raiva e descrença borbulhando por dentro. Parte de mim queria explodir, gritar o quão egoísta ele estava sendo, mas outra parte de mim, talvez a mais calma e calculista, decidiu ficar quieta e deixá-lo cavar o próprio buraco. Tudo bem, eu disse, finalmente, me encostando na cadeira. Daniel piscou, claramente pego de surpresa. Espera. Sério? Claro. Eu disse, encolhendo os ombros como se não fosse nada demais. Se você acha que é disso que precisa, vá em frente. A expressão dele mudou, como se não tivesse certeza se eu estava sendo genuína ou sarcástica. Eu só acho que é a melhor maneira de descobrir onde está meu coração, ele disse, cauteloso. Claro, eu repeti, faço o que precisar fazer. Por dentro, eu já tinha terminado. No momento em que ele disse que queria passar um mês com outra mulher, e pior, com minha irmã, algo dentro de mim se fechou. Mas eu não queria mostrar minhas cartas ainda. Se ele estava disposto a jogar fora nosso casamento por uma fantasia com minha própria irmã, eu queria ver até onde ele iria. Naquele mesmo dia, assim que Daniel saiu para pensar, fui direto procurar Sofia. Ela estava no quarto de hóspedes, arrumando algumas coisas. Entrei e fechei a porta atrás de mim. O ar ficou tenso, carregado de uma energia pesada.
Eu sei de tudo, Sofia, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Daniel me contou. Ela empalideceu e seu queixo começou a tremer. Clara, eu sinto muito. Não, eu interrompi, a raiva finalmente borbulhando. Você não sente. Se sentisse, não teria feito isso. Não debaixo do meu teto, com o meu marido. Ela tentou se justificar, dizendo que não era culpa dela, que simplesmente aconteceu. Aconteceu? Eu quase gritei. Você é minha irmã, minha família, e você escolheu trair a mim e ao nosso casamento. Saia da minha casa, Sofia, agora. Ela tentou chorar, se desculpar, mas eu estava inflexível. Pegue suas coisas e saia. Não quero você aqui. Não quero olhar para você. Com os olhos marejados, ela pegou a pequena mala que tinha e saiu correndo pela porta dos fundos, sem olhar para trás. Minha casa parecia mais limpa, mas meu coração estava em pedaços. Atualização 2. A saída dele e minha estranha calma. Nos dias seguintes, Daniel começou a arrumar uma pequena mala. Ele me disse que ficaria com Sofia, e fez parecer tão casual, como se fosse apenas mais um arranjo temporário. Ele nem parecia notar que eu não estava fazendo perguntas ou oferecendo resistência. No dia em que Daniel saiu, a casa parecia diferente. Não vazia exatamente, mas mais silenciosa, como se alguém tivesse diminuído o volume da minha vida. Fiquei na sala, depois que ele saiu com a mochila no ombro, apenas olhando para a porta. Achei que sentiria raiva ou dor no coração, mas o que eu senti foi uma estranha calma, como se o peso de fingir que tudo estava bem finalmente tivesse sido tirado de mim. Entrei na cozinha, peguei um copo de água e fiquei ali, tentando processar tudo o que acabará de acontecer. Meu marido, alguém com quem eu estava há anos, com quem eu imaginei que envelheceria, tinha saído para resolver as coisas com a minha irmã. Se não fosse a minha vida, eu teria pensado que isso era só mais um drama ridículo de novela. Os primeiros dias foram estranhos. Comecei a notar as pequenas coisas que ele havia deixado para trás. Pensei em movê-las, mas decidi deixá-las onde estavam. Não porque sentisse falta dele, mas porque não queria desperdiçar energia com isso. Me joguei no trabalho, assumindo projetos extras para preencher meu tempo. Fiquei até tarde no escritório, não porque fosse necessário, mas porque não queria voltar para aquela casa vazia. Quando não estava trabalhando, fui para a academia. Eu não era uma frequentadora assídua da academia antes, mas havia algo satisfatório em me esforçar fisicamente, como se eu pudesse suar toda a frustração que estava sentindo. Amigos começaram a perceber que algo estava errado. Alguns deles perguntaram por Daniel, que não estava por perto, e eu dei respostas vagas. Ele está ficando com um amigo por um tempo, eu disse, tentando parecer casual. Eu ainda não estava pronta para contar a verdade. Meu pai foi a única pessoa a quem compartilhei a história real. Liguei para ele alguns dias depois que Daniel saiu, e a primeira coisa que ele disse foi: "O que há de errado?" Ele sempre foi bom em me ler, mesmo por telefone. Quando contei a ele o que tinha acontecido, houve uma longa pausa do outro lado da linha. Então, ele disse: "Bem, filha, odeio dizer isso, mas parece que você está melhor sem ele." A princípio, não soube o que responder. Eu esperava que ele ficasse mais chateado ou, pelo menos, fizesse mais perguntas. Mas então, ele disse algo que me marcou profundamente. Se ele não sabe o seu valor, por que você deveria esperar que ele descubra? Ele estava certo. Passei tanto tempo tentando entender a decisão de Daniel, tentando descobrir onde eu tinha errado, que não parei para pensar no que eu realmente merecia. Eu não era apenas uma opção para ele, algo para voltar caso o caso dele com Sofia não desse certo. Naquela noite, sentei na sala escura, olhando para a foto do casamento na lareira. Naquele momento, parecia que tudo na imagem refletia uma felicidade que agora estava distante. Na foto, nós parecíamos tão felizes, tão certos do nosso futuro. Mas agora, aquilo tudo parecia apenas um lembrete doloroso de tudo o que tinha dado errado. No final daquela semana, eu já sabia o que fazer. Não ia ficar sentada, esperando Daniel tomar a sua grande decisão. Eu tomaria a minha. No dia seguinte, liguei para um advogado de divórcio. Atualização 3. A preparação do meu contragolpe. Sentar no escritório daquele advogado foi uma experiência surreal. Expliquei a situação,
tentando manter a voz firme, embora parte de mim ainda não conseguisse acreditar que aquilo estava acontecendo. O advogado ouviu atentamente, assentindo enquanto eu falava. Quando terminei, ele me disse: "Você está dentro dos seus direitos de pedir o divórcio. Esse tipo de situação se enquadra em diferenças irreconciliáveis." Ouvir aquelas palavras foi como uma chave virando na minha cabeça. Diferenças irreconciliáveis. Foi isso que nos tornamos. Daniel e eu já não estávamos mais na mesma página, e talvez nunca tivéssemos estado. O advogado me guiou pelo processo, explicando o que eu precisava fazer e o que esperar. Quando saí do escritório dele, senti uma estranha sensação de alívio, como se finalmente estivesse assumindo o controle da minha própria vida. De volta em casa, comecei a dar pequenos passos para me preparar para o inevitável. Movi algum dinheiro para uma conta separada, só por precaução, caso as coisas ficassem complicadas mais tarde. Revirei a casa e comecei a dividir mentalmente o que era meu e o que era dele. Eu ainda não toquei nas coisas dele. Achei que esperaria até que tudo fosse oficial, mas, na minha mente, já estava fazendo planos de como a casa ficaria sem ele. Os dias se transformaram em semanas, e comecei a me acostumar com o silêncio. Não era tão ruim quanto eu imaginava. Na verdade, parecia meio pacífico. Eu não precisava mais lidar com a tagarelice constante de Daniel ou com as pequenas discussões sobre coisas banais. Enquanto isso, comecei a ouvir coisas pelos bastidores. Um vizinho mencionou ter visto Daniel e Sofia juntos no parque, parecendo aconchegantes. Outro disse que os tinha visto em um café no centro. Assenti e sorri, fingindo que não me importava, mas por dentro senti uma mistura de raiva e pena. Raiva, porque ele jogou fora tudo que tínhamos por um caso com uma mulher que, provavelmente, não ficaria por perto. Pena, porque eu sabia que isso não terminaria bem para ele. Sofia não me parecia o tipo de pessoa com quem ele poderia se estabilizar, e Daniel descobriria isso da maneira mais difícil. Na terceira semana, parei de verificar meu telefone em busca de mensagens dele. Imaginei que, se ele quisesse conversar, me procuraria. Mas eu já não estava prendendo a respiração. Eu havia parado de esperar por ele. Uma noite, enquanto estava arrumando a garagem, encontrei uma caixa de fotos antigas, de quando Daniel e eu começamos a namorar. Por um momento, senti uma pontada de tristeza, lembrando quão felizes éramos naquela época. Mas, em seguida, pensei em todas as pequenas bandeiras vermelhas que eu havia ignorado ao longo dos anos. Todas as vezes em que coloquei as necessidades dele à frente das minhas, sem nem perceber. Fechei a caixa e a afastei. Não precisava mais dessas memórias. Era quase um mês completo quando Daniel decidiu fazer seu grande retorno. Eu não tinha ouvido muito dele durante seu teste com Sofia. As poucas mensagens que ele enviou eram vagas, no melhor dos casos. "Espero que esteja bem, ou falaremos quando eu voltar." Ele nem sequer tentou me dar atualizações ou fingir que estava dividido sobre sua decisão. Era como se ele já tivesse me descartado como um plano B. A essa altura, eu já havia parado de me importar. Não estava mais esperando na porta, aguardando que ele voltasse a si. Eu não estava andando pela casa, imaginando o que ele e Sofia estariam fazendo. Eu tinha pedido divórcio e meu advogado já estava redigindo a papelada. Para mim, o casamento havia acabado, mas eu ainda não tinha contado isso a ele. Quando ele entrou pela porta, parecia que nada havia mudado para ele. Ele estava com a bolsa pendurada no ombro, o cabelo impecavelmente arrumado e um olhar confiante no rosto, como se tivesse acabado de voltar de férias e esperasse que eu estendesse o tapete vermelho. "Oi", ele disse, deixando a bolsa ao lado da porta. Eu voltei a atenção para a TV, sentada no sofá, e mal levantei os olhos. "Bem-vindo de volta", eu disse, mantendo um tom neutro. Ele fez uma pausa, como se esperasse uma reação maior. Como eu não pulei nem perguntei como foi, ele se aproximou e se sentou no braço do sofá. "Precisamos conversar", ele disse, a voz suave e cuidadosa. Eu mutei a TV e me virei para encará-lo. "Tudo bem", eu disse, cruzando os braços. "Fale." Daniel sorriu, aquele sorriso que ele usava quando tentava acalmar as coisas. "Pensei muito", ele começou. "E percebi algumas coisas sobre mim, sobre nós, sobre o que eu quero." Eu apenas assenti, esperando que ele continuasse. Ele respirou fundo,
como se estivesse prestes a dar um grande discurso sincero. Eu me importo com você, Clara. Eu realmente me importo. E eu acho que podemos superar isso. Eu acho que podemos reconstruir o que temos. Reconstruir. Ele disse isso como se fosse tão simples quanto consertar uma torneira que vaza. Eu não disse nada. Apenas continuei olhando para ele, deixando o silêncio preencher o espaço. Ele parecia um pouco surpreso com a minha falta de resposta, mas continuou. Sofia é uma ótima pessoa, ele disse. Eu tive que morder a língua para não rir de como ele a mencionava tão casualmente. Mas ele continuou. Eu percebi que ela não é o que eu preciso. Ela é divertida, claro, mas é imatura. Ela não tem a estabilidade que você tem. Acho que estava apenas envolvido na emoção de tudo isso. E ali estava a grande revelação dele. Ele experimentou o brinquedo novo e brilhante, e agora, decidiu que gostava mais do antigo. Eu disse, mantendo minha voz calma. Daniel piscou, como se estivesse esperando uma reação mais intensa de minha parte. Eu sei que te machuquei, ele disse, estendendo a mão para tocar meu braço. Mas eu realmente acredito que podemos superar isso. Passamos por tanta coisa juntos. Clara, temos história. Isso não é algo que você simplesmente joga fora. Deixei-o terminar. Deixei-o despejar todas as palavras ensaiadas sobre amor, perdão e recomeço. Quando ele finalmente parou de falar, levantei-me e fui até a bancada da cozinha. Abri uma gaveta, peguei a pilha de papéis de divórcio que meu advogado havia enviado e os coloquei sobre a mesa na frente dele. O que é isso? Ele perguntou, o sorriso vacilando. Papéis de divórcio. Eu disse simplesmente. O rosto dele ficou pálido. Você está brincando? Ele disse, soltando uma risada nervosa. Não, eu disse, me encostando na bancada, com os braços cruzados. Não estou brincando. Por um momento, ele apenas olhou para os papéis, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Então, ele olhou para mim, os olhos arregalados. Você está se divorciando de mim? Sim, eu disse, com meu tom firme. Não estou interessada em ser sua segunda opção, Daniel. A expressão dele mudou de choque para raiva em um instante. Segunda opção? Ele retrucou. Não é isso. Você estava confuso, Daniel. Você precisava de tempo para resolver as coisas. E no processo, decidiu testar as águas com outra mulher, a minha irmã. Eu disse, mantendo minha voz calma. Você foi embora. Você abandonou nosso casamento e agora está de volta porque não deu certo com ela. Você honestamente acha que eu vou simplesmente te aceitar de volta como se nada tivesse acontecido? Daniel abriu a boca para argumentar, mas a fechou novamente, seu rosto ficando vermelho de raiva. Não é assim, ele disse, a voz trêmula. Eu estava tentando fazer a coisa certa. Não queria ficar e te ressentir. Eu pensei. Ele se interrompeu, seus olhos desviando pelo quarto. Você pensou que poderia ter as duas coisas? Eu completei para ele. Ele se levantou, cruzando os braços. Você está cometendo um erro, Clara. Podemos consertar isso? Eu sei que podemos. Não, eu disse firmemente. Não podemos. Você fez sua escolha e agora estou fazendo a minha. Ele parecia que ia chorar, mas eu não deixei isso me abalar. Eu já havia me decidido. O resto da conversa foi um borrão. Ele tentou argumentar, tentando me fazer mudar de ideia. Mencionou nossa história, nossa casa, até mesmo a ideia de começar uma família algum dia, mas nada disso funcionou. Eventualmente, ele saiu furioso da casa. Fiquei ali, por um momento, olhando para o espaço vazio onde ele estivera, e não senti nada. Nenhuma tristeza, nenhum arrependimento, nenhuma dúvida, apenas alívio. Mais tarde, naquela noite, liguei para o meu advogado para informá-lo que Daniel havia visto os papéis. Como ele reagiu? O advogado perguntou. Não muito bem, eu disse, sorrindo. Você quer dar a ele tempo para processar ou devemos seguir em frente? Seguir em frente, eu disse sem hesitar. Não foi fácil enfrentar Daniel daquela forma, mas no final, foi a coisa certa a fazer. Ele me tratou como uma opção, como se eu fosse apenas um plano B, caso o caso dele com Sofia não desse certo. E se ele achava que eu aceitaria isso,
claramente não me conhecia tão bem quanto pensava. Eu sabia que ele não desistiria facilmente. Daniel não era o tipo de pessoa que simplesmente fugia de uma briga, especialmente quando sentia que estava perdendo. Mal tive tempo de me sentar quando meu telefone vibrou com uma mensagem dele. Isso não acabou. Olhei para a mensagem por um segundo antes de bloquear o telefone e jogá-lo no sofá. Ele estava certo. Não tinha acabado. Ainda não, mas seria em breve. Os próximos dias foram agitados, para dizer o mínimo. Daniel apareceu sem avisar na noite seguinte, batendo na porta como se estivesse tentando derrubá-la. Clara, abra a porta. Ele gritou. Eu abri, mantendo minha expressão neutra. O que você quer, Daniel? Ele me empurrou, invadindo a sala como se ainda morasse lá. Precisamos conversar, ele disse, andando de um lado para o outro. Você não pode simplesmente pedir o divórcio sem me dar uma chance de consertar as coisas. Apoiei-me no batente da porta, cruzando os braços. Você teve sua chance, eu disse calmamente. Você tomou sua decisão quando foi embora. Isso não é justo. Ele retrucou, a voz aumentando. Eu não fui embora para acabar com nosso casamento. Eu fui embora para resolver as coisas, para ter certeza de que não estava cometendo um erro ao ficar. Eu não pude deixar de soltar uma risada seca. E ao fazer isso, você provou que não valorizava o que tínhamos. Você não testa um casamento fugindo para outra pessoa, Daniel. Não é assim que funciona. Ele parou de andar e se virou para me encarar, os olhos vermelhos de frustração. Eu estava confuso, ele disse, a voz embargada. Eu não sabia o que queria, mas agora sei. Eu quero a gente, Clara. Eu quero consertar isso. Tarde demais, eu disse, meu tom firme. Você não pode voltar agora só porque as coisas não deram certo com Sofia. O rosto dele se contorceu de raiva e ele apontou o dedo para mim. Você está sendo mesquinha, ele disparou. Está jogando fora tudo o que construímos por causa de um erro. Eu balancei a cabeça, mantendo a compostura. Não foi apenas um erro, Daniel. Foi uma série de escolhas. Você escolheu flertar com Sofia. Você escolheu priorizar seus sentimentos por ela em vez do nosso casamento. E então você escolheu ir embora. Esses não foram acidentes, foram decisões. Ele abriu a boca para discutir, mas se conteve, os ombros caídos. Pela primeira vez, ele parecia derrotado. O que eu devo fazer agora? Ele perguntou baixinho. Eu suspirei, sentindo uma pontada de pena por ele, mesmo depois de tudo que ele havia feito. Isso não é mais problema meu, eu disse. Você fez suas escolhas, agora tem que viver com elas. Ele ficou por mais um minuto, parecendo que queria dizer algo mais, mas eventualmente simplesmente saiu sem dizer mais uma palavra. O processo de divórcio se moveu rapidamente depois disso. Daniel tentou arrastar as coisas no início, provavelmente esperando que eu mudasse de ideia. Ele até tentou se fazer de vítima com nossos amigos em comum, dizendo que eu estava sendo fria e implacável. Meu pai, por outro lado, estava totalmente do meu lado. Quando o atualizei sobre a situação, ele soltou um assobio baixo. Ele tem coragem, ele disse. Mas estou orgulhosa de você, filha. Manter sua posição não é fácil, mas é a coisa certa a fazer. As tentativas de Daniel de atrasar as coisas não o levaram muito longe. Meu advogado era astuto e a evidência da sua saída para Sofia deixou as coisas bem claras. Ele tentou argumentar por pensão alimentícia, alegando que havia sacrificado sua carreira pelo casamento, mas o juiz não acreditou. No final, chegamos a um acordo justo. Ele recebeu uma pequena quantia em dinheiro e alguns dos móveis que ele havia escolhido, mas eu fiquei com a casa e a maior parte das minhas economias. Não foi perfeito, mas foi melhor do que eu esperava. A audiência final foi agridoce. Sentada naquele tribunal, assinando os papéis que oficialmente encerrariam nosso casamento, senti uma sensação surreal. Olhei para Daniel algumas vezes. Ele parecia exausto, como se não dormisse há dias. O advogado dele entregou-lhe uma caneta e, por um momento, pensei que ele não fosse assinar, mas eventualmente ele rabiscou seu nome no final da página, selando o acordo. Após a audiência, ele se aproximou de mim no corredor. Cara, ele disse suavemente, sua voz quase inaudível.
Sinto muito por tudo. Olhei para ele, tentando encontrar a pessoa por quem me apaixonei todos aqueles anos, mas tudo que vi foi alguém que eu costumava conhecer. Eu sei que sim, eu disse, mas desculpas não resolvem isso. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele estendeu a mão como se fosse me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Cuide-se, Daniel, eu disse, virando-me e indo embora. De vez em quando, eu ouvia fragmentos sobre Daniel através de bastidores. Sofia, aparentemente, havia seguido em frente com outra pessoa pouco depois que ele voltou para mim. Ele estava morando com um parente agora, tentando descobrir seus próximos passos, como um amigo em comum colocou. Não senti nenhuma satisfação ao ouvir sobre suas dificuldades, mas também não senti pena dele. Ele havia feito suas escolhas e agora estava vivendo com as consequências. Um dia, encontrei ele no supermercado. Nos entreolhamos por um breve momento e pude ver a culpa escrita no rosto dele. Ele me deu um pequeno aceno desajeitado, mas eu apenas assenti e passei por ele. Não havia mais nada a dizer. Olhando para trás, não me arrependo de como lidei com as coisas. Daniel achou que poderia ter as duas coisas, que poderia ir embora, explorar seus sentimentos por outra pessoa e voltar para mim quando não desse certo. Mas a vida não funciona assim. Aprendi muito sobre mim mesma através deste processo. Sei agora que mereço alguém que me valorize, alguém que não me veja como uma opção de reserva. E se essa pessoa estiver por aí, ótimo. Se não, tudo bem também. Por enquanto, estou focada em reconstruir minha vida em meus próprios termos. A fase experimental de Daniel com Sofia pode ter sido a ideia dele de encontrar clareza, mas para mim, foi o alerta que eu não sabia que precisava. E aí, o que vocês fariam no meu lugar? Será que eu agi certo em não dar uma segunda chance a Daniel? Deixem suas opiniões nos comentários. E se você gostou dessa história de superação e justiça, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais relatos emocionantes e compartilhar com seus amigos.